E é interessante que toda pessoa que tem uma referência, a gente sempre mira aquela referência para chegar onde que aquela pessoa chegou. Sim. Só que a gente acaba se esquecendo que são histórias diferentes, contextos diferentes. Hoje em dia você olha pro Instagram e você percebe fórmulas mágicas. É verdade. Você pega lá no Instagram e diz assim, lá no Instagram tá escrito 5 dicas para emagrecer em 30 dias. É uma fórmula mágica, preparada, que muitas das vezes não observa os contextos da vida das pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, na itinerância, a gente precisa entender que muitas das vezes, entre você e a sua referência, às vezes existe um espaço gigantesco. E muitas das vezes o que a gente projeta é uma vida ideal e nós temos a vida real. Quando começa na itinerância, como eu comecei, a gente sempre pensava, vou viajar vários países, vou estar pregando em determinadas cruzadas, vou conhecer determinados pregadores. Oh, inocente. Exatamente, é assim mesmo. É verdade. Porque a gente só mira a referência, e aqui está o grande problema. Porque quando você mira a referência está no topo da montanha. Tá no topo da montanha. E a gente está no começo da montanha. Verdade. Então, quando você olha para a montanha... É um gap, é uma lacuna. Exatamente, você não olha para o processo, você olha para o pico da montanha. Uau. Mas no meio do processo vai ter as dificuldades. A psicanálise, ela tem um termo para isso, ela tem Tem? uma terminologia, ela chama de ego ideal. A palavra ego significa eu. Ideal é o que meu eu busca. É onde o meu eu quer chegar. E é interessante que quando a gente, muitas das vezes, tem esse ego ideal, a gente chama de ego ideal na psicanálise, a gente acaba se esquecendo desses processos. E aqui está o problema quando a pessoa entra na itinerância sem uma estrutura, sem um tipo de conhecimento. Sim. Porque a gente vai mirando nesses ego ideais, aonde a gente quer chegar, só que, igual o pastor disse, os dissabores, que são os processos, a gente acaba não suportando e não acaba frustrando.